Salve, salve, galera! Começando mais um videozinho aqui no canal do Fefe. E hoje temos muitas notícias para passar para vocês, galera. E também tem dicas do Cartola, então fique aí no vídeo até o final para você não perder nada. Gerson aceita a proposta do Zenit, Flamengo será pago à vista e saída já tem data marcada. Galera, o Gerson aceitou a proposta do Zenit. Infelizmente, a gente até gravou aqui um vídeo nessa semana informando sobre o interesse que o Zenit tinha no Gerson. E a gente falou que o que eu falei, né? O que eu achava que o Gerson deveria ficar no Flamengo, não sair do Flamengo no momento, até porque ele está sendo convocado constantemente para a seleção brasileira, é titular da seleção. E ele aceitou a proposta. Também era difícil ele recusar essa proposta, porque o salário era 4, 5 vezes maior do que o salário que ele ganha no Flamengo atualmente. Então era muito complicado de recusar. O Flamengo vai receber 25 milhões de euros à vista. É muito dinheiro também para o Flamengo, para um jogador de 28 anos. Então, bem ou mal, é um negócio bom para o Flamengo ao mesmo tempo, tá? Não é um negócio ruim. Só que o Flamengo não aceita esse pagamento parcelado. O Flamengo só aceita esse pagamento se for pago à vista. O Flamengo ainda pode cobrar também 40 milhões de reais do jogador. E ele tem essa cláusula por direito de imagem, de rompimento de contrato. E o Flamengo já informou que caso o Gerson realmente vá sair do Flamengo, ele vai cobrar esse valor, nem que tenha que levar para a justiça para poder conseguir esse valor pendente. Então muita gente estava falando que o Boto estava dando mole, que estava caindo na lábia dos russos, mas o Boto colocou essa cláusula aí também. Então o Flamengo disse que vai cobrar, nem que seja na justiça. Só uma correção aqui, o salário do Zenit será praticamente o triplo do que ele ganha hoje no Flamengo. Então, não é 4, 5 vezes, mas é muito dinheiro, galera. Então era realmente difícil do Gerson recusar essa proposta. Mas, infelizmente, né, pro futebol brasileiro, pro Flamengo, é ruim, falando também esportivamente, porque é um jogador extremamente importante, é o capitão do time, e é uma perda que é complicado de conseguir repor hoje em dia no mercado. Mas é um dinheiro muito bom que vai entrar. E essa proposta do Zenit, que é o pagamento, né, está sendo marcado para depois do Mundial de Clubes. Então vamos ver realmente se o Zenit vai pagar ou só é questão de tumultuar o ambiente do Flamengo. E ontem, galera, teve o Aeroflá e a torcida protestou contra essa saída do Gerson, chamando ele de traidor, vários gritos, várias faixas, e repercutiu bastante. O Gerson foi bastante vaiado ontem também. A torcida começou a chamar o Gerson ontem de traidor, de mercenário, de Judas, de um monte de coisa. E levaram também notas de R$3 com a cara do Gerson para mostrar o quanto estavam insatisfeitos, estavam decepcionados com ele também. Ele foi muito vaiado. O Aeroflá acabou sendo uma zona de protesto contra o Gerson. A torcida não quer nem que o Gerson jogue o Mundial de Clubes. A torcida do Flamengo está totalmente contra o Gerson jogar, já que ele praticamente não está mais com a cabeça no Flamengo. O Flamengo ontem foi fazer a viagem para os Estados Unidos, né, onde vai jogar o Mundial de Clubes, e teve o Aeroflá, que é já um padrão no Flamengo, da torcida do Flamengo, quando tem algum título importante em jogo, né? A torcida do Flamengo vai até o aeroporto para poder receber o ônibus que ontem estava indo para os Estados Unidos para o Mundial de Clubes. E aí teve gritos de o Flamengo não precisa de você, teve várias ofensas pro Gerson, então acabou que virou um palanque da torcida do Flamengo para criticar o Gerson. A gente já sabia que isso poderia acontecer, o Gerson querendo sair do Flamengo, a torcida do Flamengo não ia aceitar numa boa, até porque ele voltou há pouco tempo pro Flamengo dizendo que estava triste na Europa e queria voltar a ser feliz. Voltou para cá e agora tá sendo de novo. É a segunda vez que o Flamengo vende o Gerson. Então, dificilmente, a torcida já disse que não quer mais o Gerson no Flamengo. Mesmo se ele bater lá e voltar, a torcida não quer mais ele. Eu acho pouco provável
da torcida recusar caso o Gerson queira voltar, tá? Mas, a princípio, a torcida do Flamengo não quer mais saber do Gerson. Então vamos ver como é que vai se desencadear esse Mundial de Clubes também. E galera, é o seguinte, Bruno Henrique denunciado. A gente trouxe a notícia essa semana que o MP tinha 60 dias para poder dizer se ia seguir com o inquérito ou não, ia seguir com a denúncia ou não. E ele seguiu com a denúncia e agora o Ministério Público acusa o jogador do Flamengo, Bruno Henrique, de estelionato e fraude. O Ministério Público do Distrito Federal, ele indiciou o Bruno Henrique e mais 8 pessoas, incluindo familiares e amigos, por aposta esportiva no jogo contra o Santos em 2023, onde supostamente o Bruno Henrique havia forçado um cartão amarelo para poder beneficiar os apostadores. As trocas de mensagens entre o Bruno Henrique e o irmão dele foi peça-chave para essa investigação, e com isso o Ministério Público decidiu seguir com a denúncia e agora vai para frente essa acusação, e o Bruno Henrique ele pode ter a sua carreira encerrada, né, por causa disso, caso ele seja realmente considerado o culpado. Além também o Ministério Público pediu um pagamento de 2 milhões de reais, daqui a 2 milhões de reais, por danos morais coletivos. Então, e fiança de 2 milhões de reais também. E o STJD voltou a reabrir essa investigação esportiva para poder investigar essa situação do Bruno Henrique. É uma situação complicada, já tivemos outros jogadores que passaram por isso e foram até banidos do futebol. E recentemente também, o Lucas Paquetá ainda está sendo investigado, ele pode ser banido do futebol ou banido de jogar na Europa. Então, são várias situações que têm acontecido em relação a jogadores de futebol envolvidos em esquemas de aposta. É algo que preocupa muito as entidades esportivas, por isso que começou a ter essa regularização das bets também. Mas essa situação do Bruno Henrique é uma situação complicada. A defesa diz que o Ministério Público está querendo tumultuar o ambiente, já que o Bruno Henrique vai jogar o Mundial de Clubes a partir dessa semana, e está dizendo que o motivo de ter aceito essa denúncia antes da viagem é para tumultuar e prejudicar a equipe do Flamengo e também prejudicar a cabeça do jogador. Mas é uma situação muito séria, gravíssima, e a gente espera que a gente, como torcedor de futebol, a gente espera realmente que o Bruno Henrique não esteja envolvido nisso, né? A gente torce por isso, que até antes do jogador ser julgado, a gente não pode dizer que ele tá errado, que ele cometeu crime nenhum. Então, antes disso, a gente torce para ele realmente não ter nenhum envolvimento nisso, por um jogador de excelência, de extrema qualidade, e vem jogando há muitos anos no Flamengo, jogando um futebol de alto nível. Então a gente espera muito que o Bruno Henrique consiga comprovar a sua inocência. Mas se caso realmente seja provado que ele fez besteira, que ele cometeu esses erros todos, que a justiça também haja de forma correta. E vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também. Galera, hoje tem rodada do Brasileirão. Sim, gente, hoje tem rodada do Brasileirão. Só alguns jogos que vão acontecer hoje, não são todos, pois a maioria dos times não, né? Temos 4 times brasileiros que estão jogando o Mundial de Clubes, então esses jogos desses times não vão acontecer. Então os jogos que vão rolar hoje, que vão valer para o Cartola, é Vitória e Cruzeiro, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, São Paulo e Vasco e Atlético Mineiro e Internacional. O mercado fecha hoje às 6h59, a rodada começa às 7 horas da noite, então tem um minutinho ainda para vocês terminarem de ajeitar o time de vocês. Esse ano eu tô indo muito bem no Cartola. Se vocês quiserem pesquisar aí, Unidos do Fla-City, eu vou dar minhas 3 dicas aqui para vocês hoje, para vocês quiserem seguir e arriscar também, né, para poder tentar conseguir imitar nessa rodada. As minhas 3 dicas que eu dou hoje para vocês é o Caio Jorge do Cruzeiro. Pode colocar ele de capitão também, tem feito bastante gol nos últimos jogos. Tá mitando bastante, tá me ajudando a conseguir uma boa pontuação no Cartola. Então eu dou essa dica para vocês também. A minha outra dica também é o Hulk, que tem ido muito bem nessa temporada também no Cartola. Mais uma temporada dele jogando muito bem. Então vale a pena vocês colocarem o Hulk, porque o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional, sendo que o Atlético Mineiro vai estar jogando em casa. Então fica essa minha dica para vocês também. E no gol, eu indico vocês colocarem o Cássio.
o Cássio, o goleiro do Cruzeiro, como um goleiro confiável também para esse jogo, né? E já que o Grêmio vai enfrentar o Grêmio, desculpa. O Cruzeiro vai enfrentar o Vitória. E o Vitória não tá indo muito bem nessa temporada. O Cruzeiro tá disputando pela liderança. Então, a minha dica para vocês também hoje é o Cássio, para vocês colocarem no gol de vocês, beleza? Então, coloquem eles aí. Se utilizarem depois e tiver habitado, vem aqui nos comentários para informar que agradeceu o Fifi. Hoje tem decisão no Morumbi, galera. Hoje tem São Paulo e Vasco e eles se enfrentam com o Z4 na cola. O jogo vale a paz ou a crise antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes que vai acontecer a partir de sábado. O São Paulo é o 13º colocado, ele tem 12 pontos. O Vasco está em 15º com 10 pontos. E o que acontece? Esse jogo, o Vasco pode acabar entrando na zona de rebaixamento e passar essa pausa do Mundial de Clubes na zona da degola, né? O que pode pressionar ainda mais a equipe do Vasco, principalmente o Fernando Diniz. Então, o Vasco vem muito pressionado para esse jogo. O São Paulo também vem, porque o São Paulo, em uma derrota, vai se aproximar mais ainda da zona de rebaixamento, o que acabaria deixando o Zubeldia ainda mais pressionado. Então, o São Paulo precisa vencer esse jogo também, até porque vai ter o apoio da torcida hoje. O São Paulo joga em casa, então a expectativa é de um bom público também. E esse jogo pode influenciar muita coisa pro resto da temporada. Inclusive, pode acontecer demissões, né, casos de derrota. Então é um jogo extremamente importante. São dois times que estão lutando lá embaixo na parte de baixo da tabela. Então vamos ficar de olho aí hoje nesse jogo. E o São Paulo precisa dar a volta por cima, tanto quanto o Vasco também, que tá lá pertinho da zona de rebaixamento. E muitas coisas vão acontecer. Então hoje é um jogo extremamente importante pro restante da temporada, tanto da equipe do São Paulo quanto da equipe do Vasco. E aí, galera, quem leva essa hoje? São Paulo ou Vasco? E quem é que deve se preocupar mais com o Z4? Vasco ou São Paulo? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Galera, hoje tem Grêmio e Corinthians pelo Brasileirão também. E é o jogo que vai acontecer às 8 horas da noite. É uma partida muito importante também, porque os dois times estão grudados na tabela do Brasileirão. Eu vou passar aqui para vocês os jogadores que vão estar de fora também e a possível escalação de cada uma das duas equipes para o jogo de hoje. O Corinthians hoje vai poupar alguns jogadores que atuaram na data FIFA, como o Depay, o Carrilho, o Martinez. Eles vão ficar de fora porque jogaram nessa data FIFA que teve agora, das seleções. E o Ranieri, Yuri Alberto e Gustavo Henrique, eles também seguem no departamento médico do Corinthians e também são desfalques para o jogo de hoje. Romero e Hugo Souza estão de volta e Hugo Souza deve sim jogar, até porque o Hugo Souza não jogou pela seleção brasileira. Ele viajou, mas ele não jogou como titular, não entrou em nenhum momento. Então ele vai ser provavelmente o titular da partida de hoje. E a equipe titular que pode entrar em campo hoje do Corinthians é o Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Kaká, Angileri, Maicon, Bidon, Garro, Thales Magno, Romero e Héctor Hernandez. E o Grêmio também tem uma dúvida importante hoje na equipe. O Bright White pode não jogar a partida de hoje por causa de uma entorse. Então preocupa também, que é um jogador que tem ajudado bastante no ataque do Grêmio. E a provável escalação do Grêmio para o jogo de hoje é o Thiago Volpe, Gustavo Martins, Kahneman, Wagner, Marlon, Dodge, Vila Sante, Alisson, Cristaldo, Oliveira e o Arezzo, caso o Bright White não jogue na partida de hoje. Hoje vai estar um clima bem frio no sul, tá fazendo até bastante frio aqui no Rio de Janeiro também. Vai estar 15 graus de noite, então o jogo vai ser um jogo gelado. E os jogadores vão sofrer também com esse frio. E o jogo vai ser transmitido pelo Premiere, caso vocês queiram parar para assistir hoje no Dia dos Namorados. Tá assistindo um joguinho de futebol, é bom, né? Então, gente, quem leva a melhor nessa partida de hoje? Grêmio ou Corinthians? Deixe seu palpite aí nos comentários. Neymar vai renovar com o Santos. Galera, tá praticamente definido que o Neymar vai continuar aqui no Brasil. Ele já também deixou claro que não vai jogar em outro clube aqui do Brasil. Se ele ficando aqui, ele vai permanecer no Santos. Bom, infelizmente a gente não sabe se essa palavra aqui do Neymar também é verdadeira, né? Porque a gente sabe o que tem acontecido com os jogadores nos últimos anos. Não só do Neymar, teve o caso agora do Gerson.
O Gerson disse que acabaram de renovar, ia ficar no Flamengo até 2030, até 2028, desculpa, e vai sair agora pro Zenit. O Neymar disse que não sai do Santos, vai ficar. Falta ainda algumas coisinhas ainda para eles acertarem. Não tem pressa de dizer quando que vai ser assinada essa renovação oficial. Foi descartada a volta à Europa, até porque o Neymar voltar para a Europa agora é meio complicado. E falaram lá que tá descartada a volta para a Europa, mas a verdade é que nenhum dos clubes europeus tem interesse em contratar o Neymar nesse momento, porque o Neymar hoje em dia é mais uma dúvida do que um jogador certo para estar no seu time. Então é muito difícil algum time vir lá de fora e querer pagar muito dinheiro de salário pro Neymar. O Neymar disse que tá muito feliz de estar jogando no Santos, de estar aqui no Brasil e quer ficar aqui por causa da Copa do Mundo também, porque ele acha que estando no Brasil, jogando no Santos, no time do coração dele, time que revelou, pode ser um passo muito importante para ele poder voltar para a seleção brasileira, que o Carlos Ancelotti já disse que caso o Neymar esteja bem fisicamente, ele vai ser convocado sim. Então a gente espera e torce sim pelo Neymar melhorar, conseguir se recuperar dessas lesões. O Neymar estando no Brasil é muito bom para o futebol brasileiro, é bom para o mercado daqui, que está comprovando que o futebol brasileiro está conseguindo trazer jogadores de muito nome para cá. E a gente espera muito, torce muito que o Neymar realmente consiga voltar a ser aquele Neymar que a gente espera. Pelo menos consiga chegar a uma porcentagem perto daquele Neymar que a gente conhecia, nem que fosse 50%. Pois o Neymar tem muita bola e realmente o Neymar pode fazer uma diferença tanto para o Santos, para ajudar nessa briga pelo rebaixamento, quanto para a seleção brasileira também. Ano que vem tem Copa do Mundo e a gente quer sempre ter os melhores jogadores convocados. Então o Neymar em alta performance, em alto nível, o Neymar é extremamente importante para a seleção. Então a gente espera sim que o Neymar melhore o futebol dele, consiga se recuperar dessas lesões que estão castigando ele há muitos anos e vem agora também ficar aqui no Brasil, ficando no Santos, e que a gente vai ter, além de tudo, uma atração, né? Qualquer time que for enfrentar o Santos com o Neymar jogando, muitos torcedores vão lotar os estádios para poder ver o Neymar. O Neymar onde ele vai, ele arrasta multidões, então o Neymar ficando no Brasil é algo positivo aqui para o nosso futebol brasileiro, sim. E aí, galera, vocês gostaram desse vídeo? Espero que sim. Deixe seu like se vocês gostaram. Comente aí embaixo o que vocês acharam dessas notícias de hoje. Sobre o Bruno Henrique, sobre o Neymar. Deixe então os comentários aí, por favor. E se inscreva no canal também, gente. Não esqueça também de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.